Paz e graça, queridos, aqui é o pastor Carlos Antônio. Eu quero que, de antemão, já está louvando a Deus pela vida do pastor Ronilson Miranda, nosso professor e mestre, também aqui pela vida do nosso pastor Samuel Mendonça e a todos os amados queridos irmãos que estão aqui, fazem parte, estudando aqui no Instituto Teológico Alfa, amém? Queridos, acerca do tema da semana, eu quero estar aqui trazendo a partir uma visão, podemos dizer assim, uma tipologia, a partir do tabernáculo de Moisés, que estava no deserto, que diante do átrio, logo mais no fundo, nós podemos chegar em uma cortina levantada por 5 estacas, aproximadamente a 5 metros de altura, e que todas essas estacas elas eram revestidas de ouro puro, com as suas bases de bronze, né? E que sustentava esta cortina, dividindo o átrio e o santo lugar, que diretamente aponta para Efésios 4:11, ou seja, aponta para os 5 ministérios. Quer dizer, essas 5 colunas, ou essas 5 estacas revestidas de ouro, né, da base de bronze, tipificava, ou melhor dizendo, dentro da tipologia, apontava para Efésios 4:11, que fala sobre os 5 dons ministerial, que é o tema da semana, né? Que vai dizer o versículo 11 do capítulo 4 de Efésios, que ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Assim, nós olhando para este fator, entendemos que Jesus, ele foi o quê? O único que deteve os 5 dons ministeriais. Porém, não trazendo e não dizendo ou nem afirmando que nenhum ser humano hoje não possa obter os 5 ministérios, os 5 dons ministeriais. Porém, talvez antes de buscarmos ou tentarmos imaginarmos isso, tentarmos entender se este é o objetivo e contexto, é o objetivo do texto, ou está afirmando que um ser humano possa querer deter os 5 ministérios. Mas que na realidade, o que o texto está dizendo através desses dons, para que finalidade e que objetivo o Senhor está querendo com esses dons tripartido, repartido da sua pessoa para conceifeiros na sua obra, né? Nisto nós chegamos agora para trazer uma base sólida para comprovar que Cristo é aquele que obteve os seus 5 dons ministeriais. Nós vamos chegar primeiro em Hebreus capítulo 3, versículo 11, que vai dizer que por isto, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo, quer dizer, Jesus foi o primeiro apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então entendemos que Jesus foi o primeiro apóstolo, ele deteve o dom apostolado. Depois nós temos Marcos capítulo 6, que também, versículo 4, vai dizer que Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes. Então quer dizer, Cristo está falando de si próprio como profeta rejeitado na sua própria casa. Então ele deteve o dom ministerial, ou seja, de profeta. Também nós temos Lucas capítulo 4, versículo 18, que vai dizer que o Espírito do Senhor é sobre ele, que estava sobre ele, né? Pois que me ungiu, ou que o lhe ungiu para evangelizar os pobres, enviou a curar os quebrantados de coração. Então observe que este dom de evangelizar também ministerial estava sobre Cristo. Também temos João 10:11, que vai afirmar que eu sou o bom pastor, que ele era o bom pastor e que dava a vida pelas suas ovelhas. Então vai afirmar que Jesus é o bom pastor, que teve o dom ministerial, ou seja, pastorado. Depois nós temos Lucas capítulo 4, versículo 15 e 14 e 15, que vai dizer: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por toda a terra em derredor.
e ensinava, olha, o dom ministerial de mestre, é o quinto, né? E por todos eram louvados. Ele ensinava em todas as sinagogas. Então ele obteve os 5 dons ministeriais. Quer dizer, o primeiro apostolado, Hebreus 3:1, o segundo ministério, que foi o profeta de 6:4, ele afirmando, né, como profeta, sendo rejeitado no meio da sua casa, sua parentela. Teve o terceiro ministério, que é o evangelista, Lucas 4:18, qual ele afirma que foi ungido para esta obra, e João 10:11, que é o quarto ministério, o pastorado, e o quinto ministério, que é o de mestre, Lucas 4 e o versículo 15. Agora, a partir disso nós entendemos, ou pelo menos busco entender, a necessidade desses dons para que todos nós podemos observar que todos, até através do Espírito, através da vontade do Eterno, através da vontade de Cristo, todos nós podemos ter, tanto individual ou coletivamente, podemos ter em uma comunidade, ou seja, para que trabalham na obra de Deus, ter todos os dons ministeriais. E é bem verdade que é necessário nós termos esses 5 dons dentro do corpo que eu não falo dentro de uma singularidade, de uma pessoa em si, mas sim dentro de um corpo ao todo, que o texto é bem claro sobre isso. Que só assim, nós entendemos que só assim, o conhecimento que Deus espera, ou que o desejo que o próprio Jesus, o do próprio texto de Efésios vai dizer, é o qual ele espera que a igreja, ou que a sua igreja tenha, né, a sua perfeição, tenha, ou seja, dentro de um desejo, dentro de uma unidade de fé para com o trabalho na obra do Senhor. Amém? Agora, observando que esta porta, logo depois, eu falo também um pouco do que essa porta pode representar. Amém? O que essa porta, o que esses dons e o que essa base de bronze também pode atribuir, e que também está focado em Efésios 4, também em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, paz e graça.